Ok, pessoal, chegamos à nossa quarta aula de informática básica. Até agora a gente já sabe como surgiram os computadores, sabe a sua finalidade, vimos sobre os sistemas operacionais, para que eles servem, o que eles contêm, e na última aula a gente viu o editor de texto, tanto a parte teórica quanto a parte prática. Então, nesta aula a gente vai passar para dois itens de extrema relevância até no contexto do curso: de desenho para construção civil. Então vocês vão lidar com muitos dados, com muitos números. Vocês vão precisar construir relatórios onde vocês vão poder verificar, ou tem que verificar, somatórios, médias, demonstração de gráficos dessas informações. Então esse é o assunto da nossa aula 7 e 8 da apostila, que são planilhas eletrônicas. Quando se fala em planilha eletrônica, quem já conhece essa área lembra logo do Excel. Não é para ter medo do Excel. O Excel é uma ferramenta que tem diversos níveis de uso. O Excel, qualquer pessoa que tenha tido um conhecimento básico, alguma explicação, consegue fazer coisas de altíssimo valor com o Excel. Então não precisa de um curso muito avançado para utilizá-lo. Basta apenas conhecer. No contexto do Ubuntu e de ser gratuito, só lembrando que as ferramentas da Microsoft não costumam ser gratuitas, têm que ser pagas. Então o Excel tem que ser comprado. Tem o Calc, que é uma ferramenta que roda não só no Ubuntu, mas ela também roda no Windows, que é muito similar ao Excel e é gratuita. E a terceira ferramenta que vocês podem aplicar todo o conhecimento dessa aula é o Google Sheets, que faz parte da plataforma Google Docs, que são essas ferramentas de escritório e ferramentas empresariais nas nuvens, que você pode acessar diretamente do seu navegador e ter uma experiência muito semelhante a essas ferramentas da Microsoft. Ok? Então vamos lá. Planilhas eletrônicas indiscutivelmente é dominado pelo Excel da Microsoft. Então, o que são essas planilhas eletrônicas? Por que o Word não resolve o meu problema? Por que eu não posso utilizar tabelas lá no Word? As tabelas do Word, ela tem a seguinte característica: ela serve para você agrupar informações. Então você quer deixar mais claro para o usuário um grupo de informações, você bota isso lá numa tabela. Já o Excel não tem essa finalidade de agrupamento. O Excel, geralmente você utiliza dados para você gerar informações. Então o Excel recebe dados por meio de suas células, a gente vai ver isso já ainda nessa aula e na aula complementar, no vídeo complementar essa aula. Tem o conceito de células, onde você pode botar dados de diversos tipos, não somente números. Você pode botar textos e números e você pode sumarizar, você pode fazer média, você pode fazer soma. Então, geralmente, quando você precisar fazer cálculos, você precisa recorrer a planilhas eletrônicas. Quando você precisar simplesmente agrupar dados, você pode utilizar a tabela do Word. Muitos usuários têm essa confusão. Qual é o problema que pode gerar? Então, se você tentar fazer cálculos numa planilha, numa tabela que não é uma planilha, numa tabela dentro do Word, você vai ficar frustrado, porque você não vai conseguir fazer isso. Em contrapartida, se você for tentar utilizar o Excel para simplesmente agrupar informações, você vai perder o poder de editor de texto que o Word tem. Então, é necessário identificar o que você está precisando. Eu estou precisando simplesmente agrupar dados ou realizar cálculos. Então, além desses cálculos que o Word é necessário, que o Excel permite que você faça, você também pode fazer construção de gráficos. E os gráficos são uma ferramenta excelente para que você possa construir apresentações mais na frente. No contexto, por exemplo, de uma escola, você pode tabular todos os nomes dos alunos, botar, por exemplo, 3 ou 4 notas e colocar uma quinta coluna onde você pede para o Excel: Excel, realize o somatório das notas do aluno. Você aplica uma fórmula e ele soma todas as notas. Numa sexta coluna você vai dizer: agora calcule a média. Então ele pega esse somatório, você instrui ele como fazer isso. Você pega esse somatório e divide pela quantidade de notas. E ele vai dar a média do aluno. Vai ser 6, 7, 3 a 10. E numa próxima coluna, agora você quer deduzir dessa informação se o aluno está aprovado, se o aluno está reprovado ou se ele ficou de recuperação na prova final. Então você não vai fazer isso caso a caso. Vocês lembram qual é o papel do computador? Para que ele surgiu? Por que o homem criou o computador? Para ele delegar o que ele já sabe fazer. Ele já sabe calcular a média. Você sabe calcular a média. Você sabe identificar se o aluno está aprovado ou reprovado de prova final. Mas você não quer fazer isso para 1000 alunos. Isso vai tomar muito seu tempo. Então, o Excel
bate de cheio no objetivo dos computadores. Então você aplica uma fórmula apenas para o primeiro aluno e você diz o seguinte: pegue o somatório das notas, divida pela quantidade de notas e me diga, se a nota for superior ou igual a 6, escreva a palavra aprovado. Se não for, se ela for menor do que 6 e chegar pelo menos a 4, ele está de recuperação. Se for menor do que 4, ele está reprovado. Então, o grande lance do Excel é esse, é você terceirizar cálculos. Lembre-se também do fluxo de funcionamento do computador e da computação. Entrada, processamento e saída. É o que a gente faz no Excel de forma bastante explícita. Então você fornece os dados. O que são os dados nesse exemplo que eu disse aqui das notas? São as próprias notas. Então 5, 6, 7, para cada aluno você vai fornecer. E o Excel vai fazer o quê? O processamento. Neste caso, o processamento é somar as notas e calcular a média. E depois vai lhe fornecer uma saída. Qual é a diferença dos dados de entrada para a saída? A saída é dita informação. É algo de valor. É isso que você vai fazer com o Excel. E o que é esse algo de valor? É aprovado, reprovado e tal. E depois disso você pode pedir para o Excel contar a quantidade de alunos que estão aprovados, reprovados ou em qualquer outra situação e mostrar isso visualmente. Aqui tem a tela do Excel, as outras planilhas são bastante semelhantes, e você que já está prático em Word com os nossos exercícios das aulas anteriores, você já vai estar acostumado. Uma boa característica das ferramentas é que você aprende uma, indiretamente você começa a aprender todas, certo? Então nós temos uns indicativos aí do que a gente tem, continua tendo as guias, muito parecido lá com o Word. Na parte inferior, onde está escrito guias de planilha, significa que você tem vários documentos dentro de um só. E a parte do meio, essa deve ser diferente para vocês. Observe que no canto superior nós temos uma caixinha quadradinha selecionada. Então isso não é um documento como no Word, aqui não tem mais o conceito de folha que você digita livremente. Então tem o conceito de células. O Excel é baseado em células, que são esses quadradinhos endereçados por letras e números que você começa a organizar os seus dados. Então a primeira etapa é muito parecida com o Word, ou seja, você vai botando só informações. Depois você vai construir por meio de fórmulas e aplicação de alguns operadores. Eu vou demonstrar para vocês no vídeo complementar a essa aula. Então o que nós temos lá na tela anterior? As células, endereços de células. É possível também ter alguma formatação de texto. Lembrando que o objetivo do Excel não é formatar texto, mas é possível ainda você definir cores, você realçar uma célula, dar um fundo para ela diferente, escolher uma fonte. Tudo isso também é possível fazer. Vocês observem na tela anterior que as células, observem que elas têm o mesmo tamanho, a mesma largura e a mesma altura, todas elas. Mas dependendo da informação, se for para botar, por exemplo, nomes de cidades nessa coluna A, esse espaço não vai ser suficiente. Então é possível redimensionar largura e altura das células também. Preenchimento automático de valores. Aqui está o poder da computação. Então, a gente vai ver no nosso exemplo prático como eu posso, após digitar umas informações, obter diversas outras informações geradas automaticamente. É muito interessante, é muito bom. E, obviamente, você pode remover ou mover ou ocultar algumas células de acordo com a sua necessidade. Ok, então a gente já tem um conjunto, já é disponível para a gente um conjunto de ferramentas dentro do Excel para facilitar o nosso trabalho. Por exemplo, calcular a média. Qual é a fórmula da média de qualquer número? É o somatório dividido pela quantidade. Então o Excel já sabe disso. Então a gente pode pedir ao Excel, eu quero calcular uma média desse intervalo de valores, desses valores. E ele faz para você fórmulas de juros, fórmulas de somatório, para fazer aumento de valores, aumentar de 1 em 1, de 2 em 2, todas essas funções uma planilha já fornece para você. E essas funções são ditas básicas, o que constrói um documento de altíssimo valor. Então, como eu disse para vocês, o Excel não é uma ferramenta difícil. Com esse curso básico aqui na nossa disciplina, vocês já sairão com habilidades para enfrentar qualquer serviço, ou em qualquer empresa ou um projeto seu e construir coisas de valor com o Excel. Beleza? Aqui nós temos a demonstrativo de alguns operadores. Enquanto o Word é eminentemente para documentos, o Excel é eminentemente para cálculos. Cálculos envolve números. Quando a gente fala em números, refere-se à matemática.
Algumas pessoas que têm rejeição à matemática podem ter rejeição ao Excel, mas não precisa, ele veio para ajudar. Então, se vocês observarem bem, as células têm endereço, é uma letra e um número, e você pode dizer, cara, eu quero somar a célula F5 com a célula F6. Você cria uma fórmula simples, ou seja, essa minha célula atual vai ser igual a F5 mais F6. Simples assim. Então você pode aplicar todas as operações aritméticas básicas, adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, todas elas é possível você aplicar tranquilamente. Além disso, para que você possa dar informação, às vezes você precisa tomar alguma decisão. Então nós temos dentro do Excel o contexto do se. Ou seja, se a nota for maior do que 6, ele está aprovado. Então a gente utiliza o operador relacional. Operadores relacionais são operadores que retornam se algo é verdade ou é falso. Então você fica, o valor da célula tal é maior do que um número fixo ou maior do que uma outra célula? Se isso for verdade, exiba essa seguinte informação. Essa parte dos operadores relacionais é a parte principal do Excel para automatizar decisões. Então, em vez de se você tem 10 turmas, com 50 alunos, por exemplo, e você quer saber quem ficou aprovado e reprovado, você teria que fazer um trabalho, um esforço muito grande. Então você vai usar o computador a seu favor, você vai especificar a fórmula da aprovação ou da reprovação apenas uma vez. Dali para frente você vai apenas replicar a fórmula e em menos de um minuto você consegue saber a média de todos os alunos e a situação deles. Ok? Essas células, como eu vou demonstrar no vídeo, que eu já falei para vocês complementar a essa aula, elas têm esse endereço A1, A2, F5, F16. Às vezes, quando você replica uma fórmula para outros contextos, ele vai atualizando automaticamente o endereço de uma célula anterior. E isso, às vezes, é um comportamento que você não quer. Então, vou demonstrar para vocês quando que você fixa numa célula e ela não vai mudar de endereço nunca, sempre vai ficar apontando para uma determinada célula, e quando é útil você atualizar esse endereço. Por exemplo, na média. Para calcular a média, você quer que ele some das colunas da esquerda do aluno. Então, se for para o segundo aluno, tem que ser das notas do segundo aluno. Então, isso é uma referência relativa. De acordo com a linha que eu estiver, é para calcular a média relativo às notas daquela linha. Mas se você na sua fórmula referencia qual é a média de aprovação, a média de aprovação é 6, e onde está escrito essa média? Não está escrito lá na célula M17. Ou seja, toda e qualquer fórmula tem que referenciar a M17, não importa em que linha a fórmula esteja. Isso é chamado de referência absoluta, que a gente utiliza o cifrão. Vamos ver isso, como eu já falei, em aula prática. O Google construiu, além do Google Docs, que é para documentos, ele também construiu duas outras ferramentas, tanto para planilhas, que é o Google Sheets, como para os slides, que seria o concorrente do PowerPoint, que é o Google Slides. Então você tem nas nuvens os 3 softwares também. PowerPoint. Esse é o nosso último assunto. Estamos encerrando a nossa disciplina, ainda com as aulas práticas sobre esses 2 assuntos. O último assunto é PowerPoint. PowerPoint é a palavra que aparece sempre que você quer fazer uma palestra, sempre que você quer apresentar um trabalho de disciplina, quando você quer prestar conta num auditório ou numa sala de reuniões. Então ele é muito parecido com o Word, ele tem características do Word, ou seja, são documentos. Tem um conceito de ter uma página e informações lá. A grande diferença é que os slides eles têm que ser mais compactos, só informação útil, porque eles não serão impressos. Eles serão projetados, provavelmente, numa tela no monitor maior ou em um data show, e você pode utilizar todos os recursos que você utilizou, por exemplo, no Excel. Se você gerou uma tabela que é possível você organizá-la, você pode trazê-la para o PowerPoint. Um gráfico gerado no Excel, você traz para o PowerPoint. Os pontos principais de um documento construído no Word, você leva para o PowerPoint. Então, muito provavelmente, pessoal, no decorrer de vocês como desenhistas na engenharia civil, vocês vão ter projetos que vão envolver
todas essas ferramentas. Vocês vão construir os relatórios utilizando o Word, vocês vão realizar cálculos por meio do Excel e geração de gráficos, e na hora de prestar conta, seja com o cliente, seja com o seu chefe ou com os colegas, você vai sumarizar essas informações num PowerPoint. Então não cabe você abrir no DataShow um roteiro de um texto, que é complexo e as letras são pequenas. Então no slide é a melhor forma de você apresentar informações para uma plateia, ok? Então nesta aula a gente viu 2 itens de extrema importância. O primeiro foi o Excel, uma ferramenta excelente para tabulação, para cálculos, para média, para raciocinar. Então de todos esses softwares que a gente vem falando, é o software que mais representa o objetivo dos computadores e da computação, que é fornecer dados, realizar processamentos e gerar uma saída com informações. Diferença de informações e dados. Dados são coisas brutas, sem valor, sem um significado maior. E o processamento transforma esses dados numa informação de valor, que seria a saída. O Excel representa bem claramente o fluxo do computador. Depois a gente viu o PowerPoint, que é uma ferramenta que serve para que você preste conta, seja por meio de uma palestra, seja por meio de uma reunião, seja por meio de qualquer plateia que precise você projetar essas informações. Então a gente chega ao fim do nosso curso, temos só mais a aula prática, o vídeo de aula prática desses nossos conteúdos, ok?